um só Senhor, sobre a cabeça de cada um individualmente. De um só sobre a cabeça do homem, ele não faz mais parte da multidão de perdidos. Não faz mais parte da multidão dos perdidos. Fiz um vídeo recentemente, foi hoje, e esse vídeo não teve um final. Eu não tenho domínio adequado do uso desses aparelhos eletrônicos. Então, sucedeu que faltou bytes suficientes para terminar. No fundo, eu falei mais um tempo, depois observei que aquilo ficou sem registro. Então, vou dar, assim, uma rápida continuidade, se eu conseguir lembrar aonde que caiu o vídeo, né? Mas, enquanto eu não lembre, deixa eu consultar, talvez, aqui. Vamos lá. Onde estás? Vamos voltar. Não consta. Mas estamos discorrendo a respeito de autoridade e da capacitação de alguém estar por mestre. Ou seja, falávamos da educar, é educar na justiça. Esse é o tema fundamental. Sem educar na justiça, tudo se torna, por inclinação, a corrupção e a fraude. Aí aqueles que caíram, desceram, foram corrompidos, eles vão querer sustentar e justificar-se um ao outro num partido. Essa justificação nunca terá sentido. Falamos também, num vídeo anterior, que o educar na justiça, ele não pode ter tantos partidos. Agora entra um pouco o quadro político, já que a política está aí. Haverá um tempo muito largo para que cancele a palavra político, do dicionário, inclusive. Então, retornamos, compreenderíamos que a direita e a esquerda, essa é a questão. Mas não há, de fato, solução da direita e da esquerda sem uma só cabeça. Então, Jesus Cristo faz essa menção. Ele diz, seria necessário que a tua mão esquerda pergunte para a sua mão direita o que fazer. É tão simples. Mas ele está nessa relação dizendo que é a forma habitual que os homens vão fazer uso dentro da visão do político. E vão, então, criar uma palavra nova, que é o politicamente correto, que é mentira, é dolo, com a palavra inventada pelo seu... que gerou, por nas mãos, de um lado, do Alexandre de Moraes, mais do que duas cabeças, tem a dele, tem um monte de gente, para ter que conciliar, é inviável essa conciliação. Então, eu acho que alguém assim, acho não, tenho certeza, é uma evidência que uma pessoa entra em conflito íntimo muito profundo. E particularmente quando vê que não consegue sustentar mais o dolo. Quem gostaria de estar nesse corpo? Neste não, naquele. Nesse
O Espírito de Cristo me convém e me convence, é o Espírito Santo de Deus, e ao mesmo tempo me dá tranquilidade e paz e autoridade. Assim, educar é educar na justiça. Se torna necessário que nas salas de aula os professores estejam conciliados. E nesse sentido, estaríamos afirmando que se houvesse, dentro de uma direção do Ministério da Educação, de que as pessoas de idade, já aposentados, 65 a 75 anos, o que se determina, eu tenho 87, e me sinto muito útil para fazer tal serviço e graciosamente para o Estado. Se moro aqui numa determinada, estou aqui no alto da 15, ou moro lá no Bacaxiri, ou moro em outro lugar, ou moro lá no outro, e sempre haverá, próximo de uma escola, alguém que chamado estaria pronto a auxiliar, participar da experiência que cada um possui. Assim, haveria por periodicidade uma espécie de uma assembleia e que tivesse presente, no mínimo, vamos dizer, 3 anciãos, e estariam expressando uma condição de vivência e ligado à área da educação. E dentro que essa educação, compreendendo sempre, estará por fundamento da justa justiça em Cristo, porque fora dela não há de fato a justa justiça. Essa é uma ideia. Entendendo o que me veio pensar, que um ancião, e a idade que eu estou, as crianças já não me veem mais como um inimigo, nem como alguém passível de ter preocupações. Vão tratar como o vô. A figura do vô sobressai, e não a figura mais de um professor ou disso ou daquilo. Então ajuda bastante. É como se disséssemos, quando se chega numa idade avançada, a criança, e nós nos tornamos, por um grau de criança, é como já retornássemos a uma condição mais clara, mais simples da vida, ao mesmo tempo que com toda a experiência. E são as pessoas aptas a fazê-lo, a auxiliar, em manter o fundamento da educação. Esses são preliminares. Mas eu abri aqui um livro, porque tem um livro aqui chamado Cabala do Dinheiro. Aqui. É de Newton Bonder. O Newton Bonder é uma bela figura. E num programa de televisão, estou falando de educação, continuo na educação, o Newton Bonder referenciou a ideia da cabala do dinheiro, em que ele vai tratar de fato que quando tratamos economia, a economia está muito além de apenas tratar-se de quantidade de dinheiro, de lucros e resultados de lucro, ou por estatísticas. Então, nesse sentido, a palavra cabala, eu fui pesquisar, e a palavra cabala, ela tem o sentido, a melhor definição que meu coração acolhe, minha mente renovada em Cristo acolhe, é a palavra que procede da palavra cabal, é pleno. E esse cabal tem essa qualificação, essa definição. Cabal é aquilo que ele é bom, ele é justo para ser ofertado e para ser recebido. Ou seja, dou uma pizza, 2 amigos conversando e digo, ô meu irmão, mais do que irmão, meu amigo, sirva-se. É claro que ele vai cortar de uma maneira justa cada porção. Se fizerem 4 partes, ele fez uma cruz. E se fizerem 6 partes, em 8 partes, vai subdividir cada 4 correspondentes. Então,
É claro que feita essa partilha, ela fica justa. Mas o justo não faz no fato de, na hora que partiu, o justo é o coração daquele que o fez, por primeiro, e no transcorrer do relacionamento, haja sempre um coração de equilíbrio, no sentido sempre de expor ao outro, e nunca para si mesmo, pegar a maior porção. Isso é muito importante, porque se denota que, por exemplo, o partido PT, dirigido pelo Lula, e fala em educação, vai dizer que eu ouvi uma televisão querendo defender seu voto, e um voto que de fato de uma urna corrompida, porque urna é a mente, é a forma do testemunho de alguém. Então, nesse sentido, o testemunho não é bom. Ou seja, a urna não é boa. Se ele tiver poder sobre a urna, ou sobre pessoas que manipulam a urna, como já tem sobre o Supremo Tribunal Federal, conforme mostrado recentemente, é uma evidência que essa urna deixou de ser confiável. Não é o aparelho em si, as pessoas envolvidas em tratar desse aparelho. Esse é o ponto claro. Quem vai se iludir quanto a isto? Então, quando se diz que essa urna não é confiável, eu vou dizer que ela não é confiável. Não é porque a instituição nomeada pelo presidenciável solto não é confiável. É simples de compreender. Ouço um vídeo para ele por dizer: o político tem que mentir, o político tem que mentir. Bom, se isso não é o fundamento. O fundamento é a verdade. A verdade é a justa justiça. Como vai fazer essa inversão? Uma declaração dessa, eu vou dizer o quê? Aí ele vai fazer outra declaração, como se eu lembro quem foi. Quando entra o Bolsonaro, a palavra que existia era esta, que não entendia de política. Mas que política? É claro que o testemunho da política, da palavra que ele usa política, é distinta da que eu posso usá-lo de política. Ou seja, enquanto eu declaro a ideia de política, mas tenho a convicção de verdade e justiça como sendo esse o propósito dessa política, dentro de uma forma, de uma comunidade, do outro essa possibilidade não cabe. Está solta. Ela não tem, de fato, fundamento. A declaração é simples a dele. Então, a urna não é confiável. Ficou claro? Pois bem. Então, vamos lá. Cabal. Vamos falar de maneira cabal. Posso aliar a palavra cabal? Educando. Estou educando. É educação. Estou propondo. Assim seja. Muito maior que a ideia da palavra Estado laico. Usa-se um Estado fundamentado na justa justiça. Esse seja o fundamento da educação. Pronto. Estamos resolvidos. Aí temos que entrar, quando chegamos aí, estamos necessitados de que os mestres tenham o mesmo fundamento. Ou vamos criar já briga, conflitos, inimizades, já por princípio. Então, me veio umas palavrinhas para não esquecer. VAR. VAR. Mas não está falando de educação? Educar? Bom, é que observei, eu fiz o cálculo aí matematicamente, aquelas ideias de tantas coisas, tantos pontos, tantos... Não, o que importa é simples. Se transforma em aquilo, vai dar o seguinte ponto. Vai dizer que a pizza que eu falei, ela vai ter 94% para... Adivinha para quem? É para ele, para o Lula. E 6% para o Bolsonaro. É? Justo. Tablado. Não, volta ao VAR. Agora imagine
que naquele jogo do Corinthians e do Flamengo, eu não assisti. Tive problema para assistir. Bom, entendamos. Naquele jogo, aquele grupo está partidário desse ou daquele. Aí, se o seu time, para qual eles estão torcendo, eles são por juízes, tem a que está no campo e eles lá em cima. Ok? Aí, eles estão. O Corinthians não alcançou fazer empate. Eles são partidários. Aí eles avitam o juiz, ordenam aquele que está embaixo, nas 4 linhas, que pelas coisas tais e tais e tais que ocorreu dos jogadores do tal time contra o Corinthians, acresça-se de 32 minutos, 33, idade de Cristo, 33 postergação de tempo na tentativa de que o empate se realize. Os juízes. Outra ideia. Imagine um tablado. 4 linhas. Está lá o Mike Tyson. Era um lutador forte. Não tinha grande técnica, mas ele tinha muita força. E derrubava os adversários em poucos minutos. Mas tinha uns que têm mais dificuldade. Mas imagine se o adversário é o Lula. Daqui a pouco, o juiz determinar que o Mike Tyson fique parado para que o Lula dê 94 socos nele, antes que o outro possa usar a luva. Não dá. Não dá. 11-0 contra o eterno Deus em afirmar que tem que se aprender na escola, por justa justiça, o sexo da criança. E o professor, vocês já sabem. Outra me veio foi a ideia de acumular e empilhar. A palavra de Jesus Cristo diz, e é incrível, eu fico assim extraordinariamente, me glorio com ele. Quando ele escreve, não escreveu, foram os seus discípulos que escreveram. Claro, nunca serão do tamanho do discípulo, é impossível. Por isso é uma palavra do Paulo que diz, agora é continuar. Continuar, em caminhar, em continuar a conhecer o Senhor. Quer dizer, é um Senhor que nunca terá de fato, nunca será alcançado. Mas é a razão de viver. Fez a razão de viver? Penso nele, penso. Penso nisso, penso no VAR, penso no acumulador, penso nele. Penso na cabala, penso nele. Penso nele. Ou seja, a mente e o juízo dele estão firmados. É o primeiro pensar. E prontamente, se algo está totalmente na contradição, já viu, ouviu e viu. Tem erro. Então, acumular. Ele vai dizer, não junteis, não acumuleis tesouros terrestres. Não acumuleis tesouros terrestres. E vai dizer, porque quem comigo não junta, espalha, partidos e facções, até levar ao pó todo mundo, virar água, estarão envolvidos na lama. Que é exatamente o que sustenta o Rodrigo Pacheco, para achar que vai tirar um resultado. Imagine bilhões de reais dentro de um sistema partidário, juízes partidários
Como interpretar se a urna, ou seja, o túmulo, ou o que queira, a caixa que envolve o que está lá dentro, não for bom? É uma grande dificuldade. A grande não, é impossível querer realizar qualquer coisa que seja aceitável e diga, tem que crer no que eu digo. Dogma. Então, vamos compreender. Claro, algo como esse me traz uma pergunta. Eu falei de uma senhora, uma vizinha, ela tem o hábito de acumular coisas plásticas, vidrinhos, coisinhas. Não tendo espaço, ela coloca dentro do guarda-roupa. Que tal? Não há nada de mal, de fato, nisso. Não é um bom hábito. Sucede também que óleo. Tem uma filha que mora na América e as garagens lá estão empilhadas de bugigangas. Acumular e empilhar. Aí eu olho, leio, e que diz na telinha, veja a mansão do fulano, Miami, França. Como realmente ele pode apenas acumulado? É uma estatística. Não tem a posse, não tem como possuir. Vai para o jogo, vem cansado, qualquer, até no chão. Vai dormir tranquilo. Aquilo que ficou está tudo lá. Mas está lá. E tem gente morando na rua que não tem dinheiro para comprar. Bom, também me veio a pensar, Empire State, uma acumulação. Acumulados. Podemos dizer o quê? Só estou puxando a visão de que educar na justiça não levaria a tal grau do pensar de assim fazer. É uma evidência. Não é possível que aí ficar tudo as coisas mortas acumuladas e vão estragar, com olhar e ver cemitérios de automóveis em todo lugar, apodrecendo, com oxidação, segundo Jesus declarou. Porque a traça come quando é o tecido e o ferro e oxida. É. A razão é simples, quer dizer, o fundamento da razão é a vida. E estou limitado ao que eu posso consumir. Aí vamos entrar na justa justiça, na escola, na criança, sem querer discutir sexualidade, para que a Xuxa não entre como autoridade, pretender achar que a Damares está errada, ela é certinha. Então, dentro desse campo, não vamos nem continuar nesse ponto, mas essa é a questão. Assim sendo, vem a ideia das pragas sobre o Egito. O que espera? O que esperam? Esse grau, essa gravidade está é um Titanic e todos lá dentro. Como se fosse. Tem movimento, ninguém mais segura. Ninguém mais segura. Porque as escolas de todo lugar, as mais qualificadas que querem fazê-lo, ou farão dentro da ideia de um sistema, estatística,
de quantas coisas assim eu tenho, quantas aquelas não tem. Aquele outro tem, aquele não tem. Ou seja, coisas mortas vai qualificar a vida. O euro e o dólar e assim por diante. Ainda vão fazer sanções para que realmente traga o resultado mais favorável e vão trazer o dano para todo mundo. A praga do Egito. O faraó, que quem manda sou eu. Os meus juízes são meus, os policiais são meus. Acabou. Eu faço o que eu quero. Coloque uma democracia dentro desse geral. Nós estamos aqui dentro, nós estamos envolvidos nesse geral. Quem me dá autoridade ou me dá parte desse governo para decidir a meu respeito? Da mesma maneira que está no Brasil, nós estamos envolvidos e agora preocupados, de fato, que agora vamos ficar de olho. Também faz parte que estamos decidindo. Ou seja, o que o Brasil aqui fizer vai ser o referencial geral. Se aqui os juízos, a razão, por fundamento de Cristo, vingar, e vai vingar, na relação de 70 para 30, aí a América vai dar força ao outro lá. Lá na Rússia, ao outro lá. Lá na Europa, ao outro lá. Mas eu diria que essas forças não estão na Europa. Elas estão no Brasil, porque é um pensar ainda sem uma corrupção sem retorno. Está na Turquia, está na Índia. Não é questão de querer qualificar da maneira que fazem. É alguém que está lá, uma forma de pensar, que está ainda ligada às tradições que são os fundamentos possíveis de que haja a sustentabilidade da vida na Terra. Não é? No Rio, nem no Brasil. Então, educar a justiça. Então, vamos ler aqui as pragas do Egito e vamos fazer uma rápidas considerações. Aqui diz, a primeira praga é a praga de sangue. Veja, a primeira praga é a praga de sangue. Ou seja, se eu trato da ceia do Senhor, em que ele vai pegar do cálice, ele vai dizer, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Veja que a aliança, ela é no sangue. Se, por exemplo, há uma aliança do Lula, ela é no sangue. Nesse sangue participa todos que lhe convém e todos que nele se agasalham. Essa figura está manifesta na Babilônia, quando Daniel vai considerar que a Babilônia como uma árvore, e aquele era a expressão do império do rei. E os seus frutos é aquele brilho de uma Torre Eiffel, de lojas bastante com todas as escolhas, para quem tem o euro, não é coisa para quem está aqui, com um salário desse tamanhozinho, para sustentar por impostos os seus juízes. Essa é a realidade crua e fria. Então, vamos votar o quê? Vamos votar na educação, mas para educar na justiça. E dizemos, esse Estado não é laico, esse Estado é um Estado do Altíssimo. Aqui contribui, nesse Altíssimo, verdadeiramente aqueles que sabem, seja ele o árabe, seja ele o judeu, seja ele o grego. Porque, seja ele o brasileiro, não direi isto, porque a nossa forma de pensar como humanidade é
grego-romana. Grego-romana. Judaica. Não, bem, a ideia judaica, ela procede desde Abraão e relaciona o árabe, o Islã. Então, temos o pensar, unidade é o pensar do Islã em Mahoma, o pensar e o Espírito de Cristo sobre todos, e Abraão como o pai de todos os povos. Ficou compreendido? Aí estamos educando. Nesse educar, nós vamos contar para as crianças. Posso ir lá e digo. Posso contar um conto de Ali Baba e os 40 ladrões. Né? Estou educando. Em que vai ser exaltado o justo. Mas o Radá, o que ele ensinaria? Bom, as pragas. Então, o que é o sangue? O espírito do Radá, o espírito do Lula é a expressão do sangue ofertado nessa aliança com os juízes do Supremo Tribunal Federal e TSE. E também o Pacheco faz parte. Estou colocando na proposição em caráter eterno. E sabemos que tais alianças não têm, de fato, validade, são ilegítimas. Elas vão corresponder à usurpação. Serão usurpadores. E todos que tomarem esta postura estão por usurpadores. Não é questão de dizer que ele é do PSDB, que ele é desse, que ele é daquele. Não. O homem. Essa aliança, não haveria as pragas. E as pragas que estamos vendo. Estamos participando. Estamos sofrendo as pragas. Se é no sangue da nova aliança, daquele que morreria para pagar, confirmar a promessa dele, quem fará? Disponha. O Lula fazer algum sacrifíciozinho pelo bar. Vai ter? O que vem a reconhecer os juízes supremos de que não deveriam ter feito em aumentar seus impostos. Porque, a rigor, o salário de um lado é imposto do outro lado. É uma evidência. Está correspondente. Então, tirou de lá. Meu fato curatório é que dá valor de trabalho. Seria fundamento, então, da escola o direito, nesse caso? Não. Essa é a última possibilidade. Antes que houvesse, de fato, valores para uma sociedade, eu diria, saiba o homem plantar, tenha ele um jardim, se tem uma área, de fato, determinada, faça ele o plantio, tenha o mínimo da subsistência. E água, se tiver, melhor. Não depende da possibilidade daquela crise que em São Paulo quase levou a um colapso, e mesmo aqui em Curitiba. Essa é a fragilidade do sistema do direito. E a engenharia vai acompanhar o sistema do direito. E a engenharia se torna, faz o trabalho, mas a direção dos juízos já está no caminho errado. Isso é tão importante que quando Abraão sai de Ur, porque fora chamado para sair de lá, era um lugar como sair esse mundo geral. É tipificado. E foi com ele um filho do irmão dele. Aliás, do filho do irmão dele, ou seja, o sobrinho. Eu estou reforçando que é filho do irmão dele para entender. Tem o Abraão e o filho do irmão dele, porque o irmão dele ficou para trás. O que está a dizer? Esse filho do irmão dele já expressa que tem a forma do pensar do irmão dele. Já tem um pacto de sangue. Ele já traz consigo
essa direção do pensar. E Abraão vai dizer, olha, não ficaremos os dois juntos. É como se dissesse, não há conciliação. Eu penso de uma maneira. Eu penso. Ele não disse assim, mas você está dizendo, a meu pensar, o teu, escolha para que lado você quer ir. Aí diz o Ló, escolheu o lugar mais aprazível. Ele viu tudo que tinha uma conformidade como a do Egito, como de Paris, como arranje um lugar aí que goste. O Paris só traz a lembrança que o Fernando Henrique tem um apartamento elevado. Ele não tem, de fato, condições de nos dar a ninguém. Porque o que ele fizer ou fez, alcança a minha cabeça, não está sobre a minha cabeça. Sou livre. E todo homem deve ser assim, livre. Se for livre, ele está no caminho do justo. Se ficou compreensível, o que está dizendo? Eu ia falar educado. Isso, educado. Julga você que um homem que chega lá, um apartamento em Paris, está velho, e casa com uma jovem, por quê? Para se exaltar diante e contrapor-se à palavra de Cristo que declara: quando orares, não o faça nos cantos da praça, para que sejas visto pelos homens. Tem evidência? Que razão tem? Vai fazer o bem? Faça. Aí está. Consequência desse pacto está aqui. A segunda praga, as rãs. Cita as rãs. Falar, sem um objetivo concreto, eficaz, efetivo. O que construímos? Se eu chamo um homem, ainda jovem, é muito bom, como um Narciso, ele vai ter objetividade. Alguém queria me dizer que um Gil fazer melhor pela nação que ele é impossível. Não é impossível. Mas o juiz vai julgar. Se fizer a educação na justiça, o Paulo vai dizer, mas puxa, se tem um conflito de alguém que tinha relacionamento mais próximo com você, e muito mais quando na tua casa, precisa lá fora alguém que julgue por você e o outro também pensa da mesma maneira. Não tem sentido. É incompetente chegar a uma conclusão com o outro? Não. Mas o que é que falta? Não, agora é a vingança. Entrou nesse campo, não há como mais sustentar a justiça. E o pior é que tem alguém que está na dependência ainda, dependente dos dois. E os dois vão usar aqueles que são de fato, vão ser com dano muito maior, como instrumento de jogo. Aonde vai subir esse direito chegar a algum lugar? Resolveu o quê? Me veio pensar, olhando o amigo da pá. Perdeu o filho, é uma perda dura, pesada, mas a questão do homem ser restaurado de perder um ente querido é mais fácil do que um conflito. Um conflito de família, a vida inteira vai levar consigo o conflito, a raiva, a discórdia. Veja, não é questão de acordo, não existe acordo. Já foi semeado uma semente horrível. Isso não tem política que resolva. Nesse momento, naquele caso de alguém que entra nesse conflito, está discutindo para quem vai dar o voto, deixou de ser totalmente, não é meu problema, me arranja a vida.
Não é questão de comida nem bebida. É muito mais profundo. Quem de vós já participou dessa dificuldade? Eu ainda estou nela. Aí diz a declaração dos profetas, também Paulo. Ele vai dizer, existe um só conciliador. Cristo Jesus, homem. O Espírito dele. Não há como conciliar. Na hora que um lado descobre a beleza desse perdão, se sente perdoada de tudo também que já fez. E aí vai ter muito mais poder, força, potência do Espírito para acolher e resolver o conflito. Todos eram dispostos a ceder. Assim está a guerra na Ucrânia. Aquele moço Zelensky é muito jovem. Não adianta criar fantasia. Fantasia de heróis em adolescentes e juventude é ilusório. Estão por aprender. E isso chama-se educar. Eu não vou incentivar na escola e ter uma escola que antes alcançava todo mundo e lá continua. E é bom que feche. A Globo. O que ela fez de dano na nação só é perceptível para quem tem o juízo de Cristo. A visão não tem, está envolvido nele. Ficou claro? Porra, é isso. Falo. Não adianta. Por isso que a ideia da tal debate dos presidenciáveis, não. Cada um em si mesmo, cada um na sua casa, como esse cidadão que aqui está, considere e pronto, acabou. Precisa aquilo para dizer aonde eu vou votar? Evidente que não. Mas por que está lá? Inventaram. Da Ibope, dá tempo, vende o tempo. Então não tem fundamento de verdade. Aí vamos compreender, a verdade é o íntimo do homem, em profundo fundamento de razão. Justa justiça. Resto. Terceira praga, vou em frente, não vai. Misericórdia, 42 minutos. Terceira, piolhos. Eu poria a visão dos piolhos daqui está sendo aprontando. Claro que no momento presente, sendo os mais falados, são os mais falados. Toda a nação vai dizê-lo. Todo o povo da rua vai dizê-lo. Alexandre. Claro. E também a relação para fora. Dou 2 dias, de 3 dias, 4 dias, 5 dias, pronto. Quarta praga, moscas. O que é moscas? Os antigos vão tratar da ideia do Deus das moscas, onde há podridão. Esse é o sentido das moscas. Pode fazer algo de engenharia. Aí vão cobrir o lixo acumulado na cidade. E está tudo bonitinho. É como jogar o lixo embaixo do tapete. Porque o homem não mudou. A lixarada está nele. Toda a correspondência de uma imagem que você pode observar, o profeta declara. Em tudo, refere-se ao homem. A tal grau que, em vez de querer fazer invenção de gramática, agora os noviços, na modernidade, na glória de Haddad e de John Willis, lá da Globo, e outros por aí, vão querer eles fazerem a gramática. E, por incrível que pareça, a gramática não dependeu. Aqueles que o fizeram é como alguém dizer, se eu faço o 1, o 2, o
3, vou até 10. Vou repetir. 1, 10 e colocando novamente 1, 2, até chegar lá. 2, 1, 2, 3, 30. Pronto. É uma lei. Tem que arrumar uma lei. Senão fica impossível de ser considerado. Então, as gramáticas propostas aí nas novidades, diga qualquer coisa. É uma degradação. É uma degradação. Vamos jogar fora todos os que receberam justamente, com justiça, a sua qualificação do que escrevem, como um Machado de Assis, ou como um poeta, não vale nada. Diante dos olhos do radar e dentro do outro. Não vale nada. E vão dizer que eu não educado. Quinta praga. Morte dos rebanhos. Que rebanhos? Todos os partidos inventados. Uns por pães e mortadelas e outros por aquilo, e assim por diante. O outro por cargo. O outro por alguma coisinha que lhe dê status. Qual é de fato o valor diante da nação? Nenhuma. O valor é aqueles que foram educados na justa justiça. Na justa justiça não é fazer direito, é fazer com qualidade aquilo que é próprio da sua função. Ao piloto de avião ter a competência de dirigir o avião. E esse é exigido. Ou morre o piloto ou morre todo mundo. E também alguém que dirige um ônibus. Mas querer fazer inversão, não. A não ser que você demorar uma ordem pronta lá para o Ministério, ou para quem dirige lá as questões da aviação brasileira, comercial, ou o que seja. Vou decretar que daqui em frente agora basta ser petista, leva o crachá, está resolvido. Ok? Naquela ocasião entrou aquele americano, veio conversar aqui que trazia umas ideias lá que vem lá dos Estados Unidos, a partir da ideia do Trump. E o Moraes mandou parar o cara, tentando fazer ele voltar. Ou nem entrar. Ou nem sair. Com a polícia presente, veja. Então na hora que a razão foi colocada numa figura que não está ainda madura para exercício, é complicado. Por isso que eu falo do Zelensky. Sustentar aquela guerra, como sabia que não era sustentável, não é possível que não soubesse. Simplesmente não entrasse no jogo. Não, tudo bem. Não vou fazer nada lá com a OTAN. Até chegamos a um ponto mais propício de equilíbrio. É como alguém imaginar, na hora que diferenças de uma relação que antes era antiga de duas pessoas, um casal, e alguém naquele hora do conflito quer jogar alguma coisa para achar que ele resolve. Tentou sustentabilidade. Não tem como dar sustentabilidade. E quem está dando? A rigor, ninguém. Vão ser cobrados depois no seu lugar. Então, acho que o Macron vai correr o risco de ter problemas internos para fazer algum sacrifício. Vai entrar na razão do medir o lucro. Justiça? Aí está. Granizo. O granizo é quando as pedras na mão daqueles homens perguntam a Jesus Cristo que ela foi tomada em flagrante adultério e que determina a lei a morte por apedrejamento. Então, eu posso pegar esse granizo na figura das armas atômicas na mão de cada um. Eu posso pegar a praga do granizo como expressão de fato de
pedras que são lançadas, aqueles tumultos que foram muito comuns, e feitas pelo grande pessoal do PT. Em Curitiba eu vi isto. Eu vi o cidadão arrancar uma pedra, que aqui em Curitiba, perto do Centro Cívico, tem um, não sei como eu lembro mais o nome, são pedrinhas, tipo pedrinhas de mármore, em que são colocadas, bem miúdas, mas bem organizadas, até fazendo figuras. Mas aquilo, quando uma delas afrouxa, fica fácil ler as outras. O pessoal tirando, e a pedra graúda, e jogando na polícia. Aí, na hora que a polícia reagiu, porque tinha que defender-se, aí pronto. Aí derrubaram, já queriam transpor com alambrado. Aí depois eu vi todo aquele tumulto, que absurdo, a polícia, violência. Minha filha, professora, estava lá, eu falei, saia daí, não te meta. Não vocês geraram dentro da associação gente certinha. O PT, no seu pensar, ele pensa assim. Não importa se a associação é de professores de lugar pequeno, lugar grande, eles vão pôr dinheiro lá dentro como põem para eleger um senador. E vão trabalhar a cabeça daqueles. Isso está dentro procede desde a época anterior, quando a Dilma tinha o poder. E por um tempo largo, veja que fica complicado. Então, no contrato que houve o aparelhamento do Estado, também fomentaram mais sindicatos e associações. Aqueles por cabeça, pode crer, tinham dinheiro por fora. Isso por raciocínio. Eu sei que não é de que entrar na máfia, não tem medida. Também tive a experiência de me darem um diploma de engenharia nos meus 50 anos. Eu já estou com 64 anos de formado. Mas aos 50, 14 anos atrás, na Associação dos Empreiteiros, fizeram sucessão não. Esqueço, que a memória curta não funciona. Enfim, em lugar propício, ligado à engenharia, como fosse assim um clube de engenharia ou algo assim. Então foi feito todo um cerimonial. E estava lá, não a diretora-geral da Universidade do Paraná, estava o seu substituto. O cidadão e nós, todos como pessoas de idade, vi 10, 14 anos para trás, eu tinha 70 e poucos anos. Tinha ali colegas com 80, até mais velhos. E ele se encosta onde ele ia falar, todo relaxado, como se estivesse falando com as crianças, e começou a falar, dando aula, dando assim uma espécie de uma pregação para toda aquela velharada, eu que estava incluso. Aí, depois que ele falou, eu falei, pedi a voz por outra senhora que acompanhava ele, que comecei a falar. Quando comecei a falar, ele saiu. Eu disse, olha, essa turma que está aí fez o Paraná. Participaram do que o Brasil está hoje. Aqui no Paraná, queriam asfalto, você ia até, no máximo, Campo Largo. De Curitiba é coisa de 20 quilômetros, não era nem isso. Não havia estrada pavimentada. Os que estão aqui fizeram as obras de construções de grandes obras. É o que está aqui hoje. O legado de hoje é aqui, essa gente. O que eu vou dizer para esse homem?
Ficou claro? Então tem hora que é absurdo. E você denota que as pessoas foram dadas autoridade em ler, olha que de fato você entende o aparelhamento disso. Aí logo depois corri para casa, abriu e procurei interpretar quem era de fato o cara que tinha poder maior aqui, já que estavam deles, todos eram substitutos, eram mandados lá, tipo ministros ou representantes. Aí acho o cidadão com camisa típica partidária, falando, a rapaziada com todas sujas de, como é que chama? Quando passa na universidade, para entrar na universidade, os calouros. Mas o palavreado dele, era o fim. É como se alguém falando, tipo um adolescente, falando para um monte de grupo totalmente. Aí está a universidade resultante. Vamos dizer que não. Aí educam por baixo. Minha filha, ela fez doutorado, mestrado e doutorado em pedagogia. Eu vos falei da pedagogia em Vygotsky. E aprendi e comecei a despertar, que eu estou falando aqui, comecei a pesquisar a respeito mais intenso dos pensadores em geral. E não, quando ela foi feita a defesa do doutorado, o que ela mais foi cobrada foi a falta de ela falar mais intensamente. Está aqui. Educar. Onde é que está? Então, mais intensamente, ela não tinha posto na defesa do doutorado a palavra inclusão social. Aí eu conversei com uma senhora madura da universidade, não era mais uma jovem, uma professora jovem, digo, mas no intervalo do cafezinho, até retornar para a sala, eu disse para ela, mas senhora, tem uma questão aí, foi muito cobrada essa questão da inclusão social. Mas como eu vou fazer uma inclusão social de forma tal que de baixo tenha que os de baixo, os de cima aceitarem os de baixo? Mas como? É como dizer, tirar todos os fundamentos de razão. Está numa inversão. Ficou claro? Então, o resultado final de tudo que falamos, aí está o resultado final. Está numa ordem aqui. Então, Moisés vai dizer, oitavo rapaz é gafanhoto, que são gafanhotos? Os bilhões da Petrobras e os outros colocados fora, aquele que é o gafanhoto. Aqui está a expressão daquele que acaba com a lavoura, vai trazer a fome. E sem o controle de ter sobre os cafés, são tão numerosos, não tem controle. Aí está a corrupção. Vou dizer que o Lula é um gafanhotão, o que ele é? E por fim, resultado final, a 10ª praga. A morte. Dito isto, vou fazer uma revelação para os irmãos pastores. Eu não sou pastor. Eu me considero um aprendiz de profeta. Se essa palavra acolheu. Tenho essa consciência. Quando essa já não é para leigo, essa é para quem conhece as Escrituras, como diz o Paulo, e é maduro na fé. Quando Abraão sai de Ur, chamado por Deus, em que declara a promessa, em ti serão benditas todas as famílias da terra, sucede que, como falei, acompanha o Abraão, o Ló, que era seu sobrinho, ou seja, filho do seu irmão. E prontamente o Abraão vai dizer, escolha para onde você quer ir, porque onde você for, eu vou para lá. Se for para lá, eu vou para lá. Veja. Aí está a polarização. Se eles disserem, o que vai fazer? Há forma de não há. É polarização. Polo Norte e Polo Sul. Não tem como colocar mais, é uma bola.
E já está definido assim. Ou vamos mudar? A meu gosto, não tenho condições, ninguém tem. Assim dito, agora há um momento em que Deus diz para Abraão: teu sobrinho Ló está lá em Sodoma e eu vou destruir Sodoma. Eu vim aqui para te avisar porque eu fiz uma aliança contigo. Não destruir a Sodoma antes que eu te dissesse que eu irei fazer. É claro que Abraão defendeu. E para defesa não tinha nenhum argumento a não ser dizer: matarias um justo e com a cidade matasse ele, ou com ele a cidade. Está lá dentro. O Morro do Leão. Como dizer, mataria um justo. Ou dois, ou três, não tinha ninguém. Aí quando Abraão percebe que não tinha justo em Sodoma, já estava tudo corrompido, então, e Deus lhe disse: mandarei 2 anjos. Ocorre que antes que isso ocorresse, o Ló esteve sob as condições de, como eu diria, não é bem prisão, de refém, um refém, de 10 reis que tinham alcançado Sodoma. E ocorre que foi lá o Abraão, preparou um grupo de homens, e não foi um grupo numeroso, o suficiente que lhe foi dada orientação. E foi para resgatar o sobrinho Ló. Ao chegar lá, ele venceu os 10 reis que tinham o Ló nessa condição e também livraram aqueles que estavam também em condições semelhantes do estado de Ló. Mas libertaram. Então tiveram homens livres a partir dessa ação de Abraão. Ocorre que aí aparece uma figura que ali não estava mencionada. Era um desconhecido que chama-se Melquisedeque, que significa, como se fosse, vou ampliar, é mestre, é um sadique, é rei e é sacerdote. Ou seja, ele é juiz, é rei e é sacerdote. Muito bem. Mas ele, quando vem, ele não vai se tratar por excelentíssimo. E nem o Abraão vai tratá-lo assim. O Abraão nem sabia quem era ele. Ele apenas declara prontamente, sem qualquer se apresentar, fazer qualquer titulação, ele vai dizer: bendito é o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra e tudo que eles contêm. E que dele eles contêm. Se não tiver ele contido lá, não vale nada. Não adianta fantasia, nem um monte de prédio, tudo. Não adianta nada. Nem mansão. Mansão da proteção da ecologia do UC. Na pretensão do presidenciável. Bom, e Abraão diz: bendito és tu, Abraão, a quem o Altíssimo Deus entregou os teus inimigos em tuas mãos. Essa palavra não é assim. E diz Jesus Cristo: necessitaria a mão esquerda, perguntar à direita, essa ou aquela, o que fazer? Uma só cabeça basta. E vai dizer: ninguém pode servir a 2 senhores. Servir à vaidade, a pretensão de ganhar mais dinheiro, acumular e dizer que
ele usa da verdade e ele é justo. Ou seja, a Deus. Não, não pode. Então está também mencionado que aquele que é um juiz supremo, nomeado por alguém, ele está por alguém, mas está por partidos. Todos partidos. Então, todos ficaram não só com uma cabeça, não foi suficiente. É uma multidão de cabeças para que ele... Não dá. Assim, para os maduros da fé, eu vou mostrar a lei de Moisés numa figura. Estão vendo? Do lado esquerdo, a mão esquerda. Do lado direito, a mão direita. E vai dizer. Do alto, sobre a cabeça de Moisés, eu sou aquele que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, da casa da angústia profunda. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás mais escultura. Honrarás pai e mãe. Na direita, não matarás. Não adulterarás. Uma só cabeça. A justa justiça. É grande, maravilhoso. Maravilhoso. O que é que eu vou dizê-lo? Aí diz Moisés, quando fala ao povo essas questões, diz: é o que eu vos falei. Saibais, céus e terra por testemunho. Se deres as costas às minhas palavras, certamente morrereis. E se acolheres, sereis verdadeiramente livres. Escolha uma vida. A decisão é esta. E nessa decisão, a educação estará presente na escola. Por quê? Porque o Espírito de Cristo estará lá com aqueles que irão abrir a boca e ensinar as crianças. E também seus pais na sua casa. É o que fez uma grande América do Norte. Até que a corrupção de Hollywood os colocou no que está hoje. Vai haver a decadência. Quem vai realmente conduzir a nova ordem vai ser isso, já no sentido de razão. A observação geral, uma inclinação geral. Vai ser o BRICS. Eu diria que a Europa não terá força. É como eu dissesse, acabou a guerra mundial e tem uma das partes que continua cobrando seus impostos. É simples de compreender. E exatamente aquele que recebeu o maior esforço da morte dos demais, como na casa da França, está por cabeça de Macron. Como esteve o traidor na época do general. Não se iluda, não está nada solto. Nem data, nem nome. Nem quando isso vai ocorrer. Nada. Vou para o meu caso? João. Falei dos tempos de Apocalipse, o final dos tempos. De onde você vem? De Santa Maria. Quantos filhos tem? 12. Mas casou 12? Não, uma só mulher. Estou dizendo no caráter de quem entende a profecia, as escrituras sagradas. E dos filhos? 5 homens na mão direita. Na esquerda, de uma só cabeça, todos eles. E as meninas? 7.
7 no Shabat. 7 cores. 7 letras musicais. Em caráter eterno. Como se chamam? As primeiras chamam-se Maria, Maria, Maria. E o nome complementar. Depois, inverte. Maria Eunice. Maria, Maria Cristina. Depois, essa Maria. Ela é Maria, essa Maria. Ficou claro? Então, até os nomes deles, realmente eu vejo que estão referidos a algo que me veio no conhecimento e entendimento. Todos os meus sinais te acompanharão. Não consigo mais ver nada fora dos sinais. Pego um livro, pego uma leitura, pego isso e pego aquilo. Não consigo vê-lo. Ver. Não consigo ouvir. Porque antes tem que ouvir para ver. E ao ver, verdadeiramente, serás encaminhado. Um só Senhor, um só Mestre, um só Pai. Ficamos por aqui, já foi 1h11. Mas, enfim, esse é o ponto. Não sei se os irmãos tiverem algo que possa ser interessante. Tem uma revelação fundamental, mas vai ficar muito longo, que é a revelação a respeito da questão da Sara. O Deus de Abraão é Deus de Abraão. O Deus de Abraão é Deus Altíssimo. Quem o declarou foi Melquisedeque, não foi Abraão. Mas, ao mesmo tempo, Deus Altíssimo vai redundar num fruto que vai dizer, eu sou, em Moisés. Eis quem eu sou, ou eis de quem eu sou. E esse veio ter uma ordem, Melquisedeque. Aí sim, o conhecimento do Deus Altíssimo em Abraão, daí sim, a percepção de que esse eu sou é quem os tira do Egito. E à frente, Deus Pai. Lá atrás não havia nada de interpretar conscientemente a dimensão de Deus dentro do homem. Agora, Jesus o Cristo expressa a dimensão de que Deus dissera, sereis participantes da minha glória. Como trocar por um pensar do direito romano? O direito romano, aquela decadência horrorosa, Pompeia, eles estavam nos bar mitzvahs ou nas piscininhas, quando vem o vulcão e a todos consome. Vocês sabiam que o vulcão está valendo quando ocorreu? Mas abram um vídeo sobre destruição de Pompeia. Eles fizeram assim uma espécie de uma arte para mostrar como é que era no passado, e baseado nos destroços que foram retirados, né, vocês vão observar. É só para compreender que não se consegue, eu não consigo mais ver nada dentro da história toda, nada fora da mão de Deus, juiz de Deus. E essa percepção, essa convicção, é uma questão teórica, é algo que você experimenta, é que te dá de fato a certeza de não haver temor. Não há temor do amanhã. Não há temor. Não há temor. Mas a questão de Agar e a questão da Sara é algo muito importante a ser considerado. Muito importante. Denotando que não há nenhuma separação nem confusão com aqueles que procedem da Agar. Nenhuma. Estabeleceram ideias maléficas de separações. Não há. Em Deus não separa. Isso é importante, que vemos um momento que nós temos agora que os homens, com o conhecimento que eu estou vos declarando, não estou tomando para essa figura aqui no corpo,
quem trouxer do Espírito de Cristo, trouxer do Espírito de Cristo, de Moisés e de Cristo, de um judeu, de Moisés e de Cristo, de Maomé. É o fundamento de Maomé. Aí sim estamos conciliados. O Temer, Líbano. No Líbano, Tiro, de Tiro, a palavra de Cristo. O rei de Tiro estava sucumbindo. E Deus manda Jonas para resgatar o rei de Tiro. E aí vem a história em que Jesus diz aos fariseus, aos burocratas, aos regimentalistas disso, daquilo, de câmaras, de assembleias, de decisões, de legisladores, vai dizer, um só sinal será dado a todos: a ressurreição. Ficamos por aqui.